O podcast O Novo Hunter é um oferecimento da Lincitec. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast, desde o início da criação dele, tinha como propósito trazer pessoas que faziam a diferença dentro dos seus mercados. Então a gente costuma sempre falar com presidentes de empresas, CEOs, diretores de companhia e sempre trazendo um pouco da vivência desses profissionais para agregar, obviamente, no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. E hoje não seria diferente, aliás, eu gostaria de falar que hoje a gente está tendo uma oportunidade ímpar, é a primeira vez que a gente grava o podcast Novo Hunter com plateia. Nós temos uma plateia aqui, nós estamos na Convenção Nacional de Vendas da Ananet e tendo a oportunidade de gravar com uma plateia. A plateia está ao vivo, está assistindo esse episódio em primeira mão e você que está em casa vai assistir esse episódio no momento que a gente veicular ele no canal. Então, fique muito à vontade no momento que ele estiver vinculado ao canal de interagir. E hoje eu tenho aqui a Charla Menel, que é CEO da empresa Ananet Têxtil. Fiquei muito lisonjeado com a oportunidade de poder conversar com a Charla e espero que seja muito bacana esse nosso bate-papo, Charla. Vou começar pela pergunta clássica do podcast Novo Hunter, que é sempre da mesma forma. Assim, a gente pede para o entrevistado para ele sintetizar um pouco da sua trajetória, da sua vivência, como se fosse um pitch de venda. A gente vê muito esses programas, né, onde tem lá Shark Tank, onde o cara faz um pitch para vender. Já que nós estamos numa convenção de vendas, nada mais justo do que você contar um pouco da história da Charla em até 3 minutos. Por favor, fique à vontade. Realmente, eu acho que nunca me apresentei desde o começo. Muita gente já me conhece quase desde bebê, né? Então, minha mãe teve comércio há 20... Bom, primeiramente, meu nome é Charla Françoise Menel, hoje estou com 47 anos. E minha mãe teve comércio há 20 anos e desde criança sempre ajudava, comecei no pacote, fazer presente, entregar mercadoria. Épocas de colégio, ajudava a vender material escolar, porque ela tinha um comércio super completo. E quando eu fiz meus 14 anos, eu recebi minha primeira carteira assinada, com 14 anos. E comecei a trabalhar meio período no comércio, quando a minha mãe ia atrás, cadê a Charla? A Charla estava no apartamento das amigas, porque o comércio ficava no centro da cidade. Até que um dia ela chegou e falou, chega, não te quero mais, vou te dar a conta, vai trabalhar com seu pai. E eu tenho a minha carteira já... Com demissão? Com demissão. E depois eu fui para a empresa, na Ananet Têxtil. E na época a gente tinha confecção com representantes, eu acredito que aqui nós temos presente alguns que ainda venderam confecção. Caramba! E eu já me identifiquei de cara com o posto de vendas, atendi excursão e aquilo para mim era tudo de bom, né? Adorava lidar com o povo, atender, vender. E foi indo. E aos poucos caí no administrativo, um pouco na contabilidade, fazia um pouco de tudo, adorava atender, sempre ajudando. E ajudava aqui e ali, o pai foi chamando para ajudar a escolher algumas coleções e fui me inteirando da situação. Até que um dia resolvi fazer faculdade de Ciências Contábeis. E sempre conhecendo vários setores da empresa e fui para o desenvolvimento, gostava de ir para a tecelagem, ajudar a escolher tecido com coleção, fazer cartela de cores, coloração de estamparia, que era super primário, tinha que ir no quadrinho e tudo mais. Às vezes tinha uma pilha assim para escolher 4 variantes, ficava uma semana para sair uma estampa só, né? E eu sempre ouvia do meu pai que antes de ser um bom administrador, você precisa ser um ótimo contador. Sem querer, eu fui ouvindo isso quando eu já estava na faculdade e isso gravou, isso ficou muito presente. Uma faculdade de Ciências Contábeis, a relação hoje, né? Fui indo e fiz até curso de jacquard para aprender a desenhar jacquard, onde hoje eu vou no desenvolvimento, eu consigo olhar um raporte, ver erros, legal, porque a gente aprendeu a ser muito perfeccionista, por isso que a qualidade é isso, porque a gente sempre foi muito cobrado, né?
estamos aí agora há quase 12 anos que eu assumi a frente dos negócios. Hoje eu faço compra de matéria-prima, toco comercial. Quando posso me envolver no desenvolvimento, que eu não consigo sempre estar presente, mas eu gosto de estar lá, dar meus palpites, ajudar. Eu posso estar em lazer, viajando, olhando vitrine, a gente sempre bate o olho, gosta, e parece que aquilo assim já vira... A gente tem o feeling do negócio, né? E enfrentei muitos desafios ao longo desses 12 anos, aonde só me fez crescer e ser mais forte. Legal. Em que momento houve essa transição da Nanete? Você falou ali no começo que a Nanete vendia peças confeccionadas, né? Isso foi logo quando você entrou, ainda estava vendendo peças confeccionadas, e aí teve um momento ali, quando é que foi que virou para vender o trabalhar em cima da malha em rolo, mais com foco, porque hoje não tem mais essa atividade da peça confeccionada. Primeiro a gente cortou a confecção com representantes e um período ainda a gente ficou só com o posto de vendas. Aí era aqui mesmo? Era já nesse Parque Fabril, né? E até porque a gente sabe que a malha em rolo dá muita malha com problema e a gente acabava desovando tudo isso no posto de vendas para pronta entrega, né? Entendi. A gente pegou um período aí que por dia chegava a atender 50 ônibus de excursões. Nossa. Então se vendia sozinho, né? Sim. Era uma coisa muito louca. Aí foi enfraquecendo, mudou algumas regras municipais, né, do próprio município, horários de ônibus e comércio estar aberto e fechado. O itinerário que fazia Indaial, Brusque, Gaspar, que começava por Guaramirim, isso foi enfraquecendo porque eles não conseguiam mais fechar os horários, até que a gente fechou o posto de vendas. E a gente entrou com tudo, né, mergulhamos mesmo na malha em rolo. Para quem não conhece muito aqui a nossa região, né, do Vale do Itajaí, teve uma fase, e é bem legal a Charla ter falado isso, mas teve uma fase onde esse movimento, né, dos ônibus de excursão e o movimento dos sacoleiros, né, que vinham aqui comprar o produto acabado, principalmente de malha, né, a maioria sempre de algodão, que era o foco daquele momento, era muito consistente, né, e gerava um recurso muito grande para a região, e é bem o que a Charla falou, Guaramirim, Blumenau tinha pouca coisa, mas você tinha Brusque, você tinha ali Indaial também tinha, depois viraram os centros comerciais, onde ficava centralizado, praticamente o centro comercial acabou matando esse movimento, né, porque aí tinha todo mundo ia para lá, aí tinha o guia, mas é legal a gente ver esse movimento e esse amadurecimento da empresa. A gente sabe que nos últimos 3 anos, vamos lá, né, desde que começou aí o ciclo pandêmico, muitos e muitos desafios foram colocados para praticamente todas as empresas, todos os profissionais. E quando a gente está à frente de uma empresa, que é o seu caso, com uma empresa grande como é a Nanete hoje, com muitos profissionais atuando na empresa, com um grupo de representantes comerciais muito grande, então você tem empregos diretos e indiretos, um volume muito grande. Foram muitos os desafios durante esse ciclo aí dos últimos 3 anos. Desde o momento que pediram para a gente fechar as portas, né, e se adaptar, a questão das convenções que nós fizemos online, as dificuldades como um todo, incerteza. Quais foram as principais dificuldades que você, na condição de gestora máxima da empresa, enfrentou e como tratou isso, né? Como é que você conseguiu, vamos dizer assim, até desenvolver equilíbrio emocional, né? Acabei de falar isso na palestra agora há pouco, né? De inteligência emocional, para tratar isso e não entrar num modo de segurança, que até usei esse termo, de se fechar e dizer, cara, eu vou esperar tudo passar aqui debaixo da minha cama, alguma coisa nesse sentido. Então, vamos falar um pouquinho fiquei recapitulando esses 3 anos. 2020, o começo do ano, a gente pode falar que foi o primeiro ano onde o país começou a ter credibilidade, confiar, e o ano começou muito, as vendas a todo vapor, mercado superaquecido, estava comprador. E daí a gente vinha escutando as notícias, acompanhando, até que chega março, se agrava o Covid, né? Precisando fecharmos aí, foi lá pelo dia 18, 19 de março, tivemos que fechar por 30 dias, né? Esse foi o
o começo ali foi difícil, uma coisa que a gente não sabia até onde iria, né? A princípio foi 30 dias, né? Fecharam 30 dias, então? 30 dias ficamos fechados, aonde conectado o tempo todo com leis, o que estava mudando para ver o que a gente poderia estar absorvendo do governo para nos ajudar também, né? Então foram muitas estratégias discutidas e analisadas, aonde desde vamos demitir antes, porque depois não pode mais, quem a gente vai afastar tanto tempo, porque você tinha todos esses limites, né? Um monte de coisas. E eu acho que o RH, nossa equipe toda aí interna, a nossa gerência, graças a Deus a gente foi bem inteligente e a gente fez muito certo. Porque a gente sabe que muita gente, eu deveria ter mandado, aí depois entrou estabilidade, não podia, e acabou, a coisa se prolongou mais um pouquinho ali, né? Aí a gente vem ali, aquela insegurança começa a reabrir, como fica o mercado, e eu acho que pegou todo mundo de surpresa, o segundo semestre foi assim, aquela sede, vontade de comprar, eu não sei se o mercado ficou desabastecido e muita gente queria. E teve alguns casos, graças a Deus a gente trabalha com estoque muito grande, mas tivemos problemas com a falta de matéria-prima, principalmente por causa de atrasos, começou a dar muito gargalo de navios, né? Aí começam os fretes marítimos abusivos, daí aos poucos a inflação. Um mundo novo, pessoas diferentes, aonde a gente teve também que se readaptar, porque uns ficaram em casa, né? Eu posso ficar em casa, aí dava assim uma ameaçazinha, já ficava, voltava. Mas eu estava aqui todos os dias, não consegui ficar em casa, só pensando como a gente fazer da melhor forma, e graças a Deus a gente saímos aí com sucesso. Legal. Realmente foi um período muito desafiador, a gente sabe, em diferentes segmentos, né? Independente do segmento que a gente está falando, foi um período bastante desafiador e que gerou uma necessidade em todos nós de entendermos um pouco mais e de nos adaptarmos um pouco mais frente a algumas coisas que iam aparecendo. Principalmente para a indústria, e eu tenho muitos clientes que são de indústrias, eu entendo que o desafio ainda foi maior, porque alguns segmentos específicos, o ficar em casa, o home office, ele era muito tranquilo para fazer, porque a atividade permitia isso, né? Quando você fala de um segmento industrial onde você precisa da pessoa dentro da indústria, utilizando aquela máquina para poder produzir, você não tem a possibilidade de colocar um indivíduo no home office se ele é operador de uma rama, se ele é operador de uma máquina de tingir. Então, realmente é desafiador, né? Sem sombra de dúvida. Eu acho que o maior medo, eu sempre falo para os meus colaboradores, o ser humano ele se acostuma com o que é bom muito fácil. Sem dúvida. Então, aquela história, se você dá um doce para ele, depois você chega para ele e fala, só pode comer uma vez. Ele vai gostar do doce, ele vai querer sempre, né? Então, eu acho que essas coisas assim, a gente sabe que eu tinha medo dessa retomada. Como seria? Todos iam voltar, todos... Porque a gente sabe que os vícios, essas coisas, aprendem rápido. E voltou, quando a gente pensa assim, passou aquele ciclo, foi retomando. Algumas pessoas, a gente entende, né, que praticamente 2020 todo ficou assim meio que num cenário meio turbulento. 2021 voltou um novo momento ali logo no começo do ano, por causa de uma série de outras questões, voltou uma nova onda, mas aí não precisou afastar ninguém, foi trabalhando. Como é que foi essa questão? Teve alguns casos que a gente teve que deixar afastado, por exemplo, gestante tinha prioridade, né? Sim. Ou quem tivesse alguma doença, algum problema mais sério também. E a gente foi adaptando isso tudo, né? Sim. Você é uma pessoa que eu sei que acompanha, até por estar à frente de uma empresa do porte da Ananet, você precisa ser muito conectada, né? Muito ligada, muito antenada com tendência, com o que está acontecendo, com o mercado, porque vocês trabalham com uma série de fornecedores que são
muito robustos e que você precisa estar acompanhando. Então a pergunta agora é para a gente entender como é que a Charla olha o mercado têxtil nos próximos anos. Qual é a sua visão de futuro? O que você espera desse mercado? A gente está entrando em 2023, né? Entramos em 2023 com uma série de expectativas, com uma série de inseguranças, mas o mercado têxtil, tradicionalmente falando, independente do momento, ele sempre foi desafiador, né? E sempre nos sinalizou assim, momentos cíclicos de alta e momentos de baixa. Como é que é o teu olhar aí para o futuro? O que você espera do mercado têxtil daqui para frente? Então, o momento é de muita precaução. Nós temos aí mudança de governo. Isso sempre nos traz muita insegurança, né? Investimentos errados, eles podem ser fatais. Mas eu entrei na empresa segunda-feira com muita vontade de trabalhar. Eu estou muito positiva, otimista, porque eu acho que eu quero fazer minha parte. E sabe quando você tem dentro de si, assim, eu vou atrás, eu quero sair com o melhor produto, eu vou descobrir o melhor. Então eu vim muito positiva, com muita garra, e eu quero passar isso para toda a minha equipe. Eu acho que quando eu falei a primeira vez na convenção aqui, que a gente fez a nossa abertura, eu vim com isso. Porque eu acho que ano passado, os últimos 4 meses, assim, a gente estava muito sem vontade para nada. Ai, deixa para... Não sei. Eu tenho vontade de fechar, voltar ano que vem. Mas eu estou com muita garra e eu acho que a gente vai fazer uma diferença, todo mundo junto, se Deus quiser. Vai dar certo. Legal. Alguns dos teus parceiros, fornecedores, trouxe algum tipo de informação favorável, mostrando o horizonte aí do mercado têxtil para você em algum momento? Não? Eu estou começando a me atualizar agora, a primeira semana das notícias, né? Então, a gente depende muito do mercado asiático, hoje é o que mais nos fornece. Então, a gente está acompanhando um pouco lá fora. A China está com um problema sério do Covid novamente, né? Sim. Inclusive, a partir de amanhã, eles entram no feriado chinês. Sim. Então, já comecei a atualizar alguma coisa como está. Então, eles estão... É claro que alguma coisa ainda continua funcionando mesmo com feriado, mas eles acham que até a China está um problema sério de moeda também, né? Sim. O dinheiro deles, e com isso começa a elevar um pouquinho os preços, mas nada muito ainda, não tem muita notícia. Sim. Eu acho que tem muita gente, quer dizer, a última notícia é que vai começar a faltar texturizado aí, que parece que... Mas vamos correr atrás. Legal. Eu sempre falo, a ideia, né, do podcast Novo Hunter, até o título do podcast Novo Hunter é a gente entender, né, o Novo Hunter, qual é esse perfil. E quando a gente pensa no perfil do profissional moderno, do profissional atualizado, a gente muitas vezes olha para o profissional da área comercial, até porque eu tenho essa conexão muito grande com a área de vendas, mas o meu parceiro de podcast, que é o DJ Castro, que hoje não está aqui comigo, ele é um consultor da área de marketing, de brand, ele tem um olhar mais para o marketing, mas eu vejo que todo Hunter ele tem muito a ver com liderança. E aí vem o meu questionamento com você. Liderança para a maioria das pessoas é um desafio muito grande, né? Independente eu tenho alguns, tanto podcasts só de áudio, como alguns materiais que eu já escrevi falando da falta de liderança no mundo moderno. A gente se depara principalmente com os jovens não querendo assumir, aspas no que eu vou falar, o BO de ser líder, né? Ou seja, principalmente por conta de uma série de vamos dizer assim, de desafios que a liderança traz. E você assumiu liderança dentro da empresa jovem, porque na realidade assim, você veio para a indústria, começou a permear por todos os setores, certamente da mesma forma que o seu irmão, que o Júlio também fez, descobrindo tal, mas num dado instante você acabou assumindo a liderança. Como é que você trata essa questão da liderança, ainda mais nos dias atuais, onde a liderança ela precisa ser muito habilidosa por conta da escassez da mão de obra, né? O modelo de liderança, lá no começo da carreira da Charla, no começo da carreira do Roberto, onde tinha um viés assim de comando-controle, onde manda quem pode, obedece quem tem juízo, hoje ele está em xeque, principalmente porque a gente tem escassez de mão de obra. Como é que você lida com tudo isso? Eu acho que a gente está todo dia na procura
E de uns anos para cá a gente vem cada vez mais aperfeiçoando o nosso time, desde a gerência, os líderes. É uma coisa que a gente vem fazendo reciclagem ano a ano, né? E a gente sabe que tem muito mais a fazer, né? Porque a gente vê que a coisa, desde a pandemia, o processo acelerou muito rápido. Sim. O que era para acontecer em 5, 10 anos, aconteceu em 2 anos, sem né? dúvida. Eu vou falar aí de banco, por exemplo. Hoje você não consegue mais ir na agência fazer um pagamento, tem que ser tudo via sistema, que seria uma coisa que estava projetado para acontecer nos 5 anos. Os próprios meios de comunicação, né? Jornal físico hoje praticamente é uma relíquia, né? Então a gente teve que acelerar esse processo e a gente está aí correndo dia a dia atrás para fazer o melhor, né? Internamente, com mais bem-estar dos colaboradores, tudo, a gente está assim trabalhando muito isso. Um bom líder, ele primeiramente, ele precisa ter paixão pelo que faz. Comprometimento, que é uma coisa que a gente trabalha muito isso, tornando-se admirado e empático, participando do processo e sendo seguido pelos seus colaboradores. Então, aquela historinha aí que já foi falado para vocês nesses 2 dias, né? Tem que aprimorar os conhecimentos, saber se comunicar, ouvir a sua equipe, né? Estar preparado para as mudanças, né? A gente tem que ser maleável, a gente tem que ouvir. E isso é uma coisa que a gente pratica muito aqui, né? Eu falo que a Nanete é uma empresa, a gente é uma família onde todos têm acesso muito fácil para conversar, para trocar ideias, para dar sugestões. E uma vez por semana, todos os gestores, a gente senta justamente para discutir para estar a par de tudo e o que a gente pode sempre estar melhorando, né? E uma frase que eu acho que é muito forte e faz a gente refletir, porque e deixa a gente mais forte: foque na solução e nunca no problema. Eu acho que quando a gente tem foco, é por aí que começa tudo, né? Sem dúvida. Cara, eu acho que assim, hoje o grande desafio da liderança é justamente isso, né? Você conseguir equilibrar o resultado com esse olhar para as pessoas, né? É muito visível, e a gente teve depoimentos bem consistentes ao longo dos 2 dias da convenção, por parte dos representantes que aqui nos assistem nesse momento, dessa questão assim do cuidado, principalmente os novos, tem alguns novos aqui, do cuidado que a Nanete tem para com as pessoas, isso nos setores, né? Ontem ao longo do Nanete 5.0, hoje durante o desfile que foi feito pelo Eider, onde se utilizou profissionais da própria empresa, de diferentes setores, de diferentes turnos, e isso mostrou para todo mundo que está aqui esse cuidado com relação à pessoa. E isso é extremamente importante quando a gente fala de liderança. Está muito certo quando você analisa isso, porque na realidade liderança, claro, tem o foco no resultado, porque o resultado é que oportuniza uma série de outras questões. Mas se você não tiver as pessoas e olhar para as pessoas, daqui a pouco o resultado não vem, porque você não tem quem vai fazer esse resultado, né? Roberto, eu queria só pegar um gancho ali da pandemia, que eu esqueci de falar, que eu acho assim muito, muito bacana. Da mesma forma que eu vim com essa energia em 2023, em plena pandemia, eu fui para São Paulo procurar uma sala para alugar, para montar um showroom. Quando eu chego no Bom Retiro, só aluga-se, aquilo um deserto. E a gente foi, alugamos, reformamos, montamos. Em novembro estávamos inaugurando um showroom. Quem é que tem coragem de fazer isso no meio de uma turbulência toda, né? Por isso que eu falo, eu acho que a gente vai, mais uma vez, vai ser o ano. Sem dúvida, sem dúvida. A gente está numa convenção de vendas, né? Estamos na reta final de uma convenção de vendas. E eu tenho certeza que você, como diretora da empresa, recebendo muitas vezes alguns profissionais que vêm vender serviços ou produtos para você, você tem um alinhamento, uma expectativa, o que você gosta, com características ou não. Nós temos aqui uma plateia aí de mais de 60 pessoas, frouxo.
que certamente estão ávidos para ouvir quais são as características que a Charla considera primordiais para um profissional da área comercial. O que você considera importante? O que faz com que você, de repente, brilhe teu olho na hora de atender ou até mesmo se você fosse contratar? Eu acho que daí é bem importante compartilhar com quem está em casa, né, nos assistindo, e principalmente com a equipe aqui. Eu acho que, mais uma vez, né, eu assisti aí as palestras. Eu acho que a área comercial, né, vamos dar algumas características importantes aí. Tem que ser um bom ouvinte, né, tem que ouvir. Eu acho que a gente tem que ser um psicólogo, né, a gente tem que escutar tudo que o cliente tem a falar. Não é só vender, né? A gente tem que primeiro entender como é o perfil do nosso cliente, né? Com certeza dominar o conhecimento do mercado, do produto, né? No âmbito geral, desde aqui dentro até lá fora. Saber fazer uma pesquisa prévia, né? Eu sempre falo, às vezes, Charla, tu faz isso aqui. Não... Eu digo, calma aí. Eu preciso primeiro saber o que eu vou fazer. Eu vou lá, resgato, eu vou lá no fundo do poço, trago tudo para mim poder ir preparada para conversar ou para ir para uma reunião, qualquer coisa. Então, eu acho que essa pesquisa prévia, ela é muito importante, né? Você tem que ir firme. Saber aprender com feedbacks, né? Eu Sim. acho que isso daí eu tenho um olhar aonde eu vou, eu posso ir num restaurante e acontece uma coisa errada, mal atendido, comida. Eu chego para o dono, porque a gente tem essa facilidade de conhecer as pessoas, eu chego, cara, eu quero te ajudar. Não é uma crítica, por favor, eu quero que você vá bem. Isso. Então a gente sempre leva para o olhar que eu quero ajudar, eu quero que a pessoa vá bem, que aconteça, Então a gente acaba sendo chato até às vezes porque essa coisa, né? E como é bom às vezes... Eu sempre digo, eu não gosto de pessoas que vêm ao meu lado e concordam com tudo. Isso me irrita um pouco. Porque às vezes é bom a gente ser desafiado, né? Sim. Saber que tem alguma coisa que a gente faz pensar, leva para casa e eu tenho que melhorar. O que eu posso fazer? Eu acho que isso é muito importante. Colocar o cliente no centro, né? Isso aí, entender as necessidades, tudo mais. Então, só resumindo, ele é responsável por conectar as necessidades dos consumidores aos produtos e serviços oferecidos, guiando cada um deles pela jornada de compra ideal. Legal. Eu até acrescento, lógico que cada um tem a sua opinião, né? Mas eu gosto muito, e eu sei que é muito a sua cara e a cara da Nanete como empresa. Eu gosto de simplicidade e acho que o profissional da área comercial precisa ter esse olhar assim de simplicidade. A gente não precisa fazer firula para fazer a coisa acontecer. Se eu pudesse muitas vezes classificar algumas coisas dentro das que eu observo aqui na NET, uma delas é essa, né? Além da qualidade, da produtividade, da capacidade das pessoas, é uma empresa que usa a simplicidade a seu favor. E eu acho que o profissional da área comercial, que souber usar a simplicidade a seu favor, ele avança, cara, porque quando ele começa com muito pé por cima da bola e não faz o gol, porque o jogo se resume em gol. Se fizer o gol, tá tudo certo. Agora, o pé por cima da bola não adianta de nada. Eu acho que simplicidade também é bom, né, não é? Porque quando a gente cria um vínculo, isso é muito forte. E eu sou muito verdadeira, puxei meu pai nisso, quem conheceu meu pai. Eu chego para a pessoa e falo assim, jogue limpo comigo. A primeira vez, eu sou muito desconfiada, eu sou muito um pé atrás nas coisas. Pisou comigo, nunca mais. É difícil voltar atrás, é difícil a gente fazer um novo negócio. Então, jogue aberto comigo. Segundo, não gosto de leilão. Venha com preço justo. Leilão comigo não funciona. Aí teve um episódio que o Adilson, acho que eles não conseguem chegar diretamente, eu sou meio reservada, eu tento manter uma blindagem na minha pessoa, é o meu estilo, né? É minha personalidade mesmo. E aí eles vão no comercial para tentar vender, quem é o comprador e tal, e o Adilson me trouxe um fornecedor de fio. Aí disse, o cara tem um amplo gama de fios aí, acho que devia atender. Não, Adilson, marca que eu vou atender.
Aí um belo dia marcou. Primeiramente ele me trouxe um vinho com o preço do vinho. Foi ali no top, comprou Famoso um juvenil. vinho, R$ 59,90, veio, eu olhei aquilo, já perdeu ponto comigo. Aí vim aqui Não, atender nessa pelo R$ sala, 59,90. porque era uma pessoa nova, já evito levar para o escritório, também já atendi aqui. A Dilson veio comigo, acho que a Daiane. Aí, eu acho assim, ó, o mínimo do mínimo. O cara tinha... É difícil entrar numa Nanete, a gente sabe disso, porque, né, graças a Deus é uma empresa que todo mundo quer vender, a gente compra paga tudo à vista, tudo que está aqui dentro está pago. Aí a pergunta que eu sou direta e objetiva, é assim, que preço está a tua viscose? Viscose é o meu carro-chefe. É que nem, sei lá, você vai no supermercado, é o pãozinho na padaria, como é que está o preço do... O cara olhou e disse assim, eu preciso ver. Daí ele começou, mas que título a senhora usa? Eu olhei já para o Adilson, já comecei a... Quer dizer, não dá, o cara não... Mas a senhora usa qual? Qual é a sua demanda desse, daquele? Final das contas, eu peguei o Adilson e digo, por favor, Adilson, da próxima vez, vê se tu me traz um vendedor decente, né? O cara não tinha preço de nada, tudo ele tinha que consultar. Eu acho que a gente que está na frente dos negócios, eu tenho que estar atualizado, eu tenho que saber qual é o preço da viscose que está girando. Eu, essa semana, já hoje, nos intervalos aqui, eu já estou me atualizando, já ligo para o vendedor, como é que estão os preços, Não significa que eu vou dar exato, a gente sabe que oscila, tem períodos. Agora o cara veio cru e nu, gente. Espero que vocês nunca façam isso. Para mim, não pode bloquear lá na guarita, que eu não atendo mais, ele gastou o meu tempo. Eu falo que o meu tempo é precioso, eu tenho muita coisa para fazer. Então, eu acho que isso é um exemplozinho, né? Porque foi o feijão com arroz que eu pedi para ele. Eu não pedi um produto complexo que não gira, que é raro vender. É viscose, vocês sabem essa coisa que só brigam pela viscose. Não, então eu acho que isso serve até... Claro. E eu acho que é bem legal esse teu comentário, porque a gente até falou hoje durante a palestra com o pessoal da importância de você estar bem preparado quando chega no cliente. É lógico que coisas especiais precisam de tratamentos especiais, mas você não valorizar o tempo do cliente e a oportunidade que ele te dá de ser atendido naquele momento é um erro primário de quem atua na área comercial. E o exemplo que você acabou de dar é esse. Valorize o tempo do cliente para, inclusive, ter o seu valorizado e ter negócio. Caso contrário, você não vai conseguir. Bom, no podcast Novo Hunter, a gente tem a pergunta clássica, por isso o nome do podcast Novo Hunter, né? Então, quando a gente criou o projeto, eu e o DJ Castro, a gente colocou na nossa pauta que, assim, algumas perguntas, elas sempre precisam acontecer. A primeira, que é a do pitch, para você resumir a sua história, a história da empresa. E a última, que é até o nome do projeto, para você, quais são as características, quais são as habilidades, quais são, assim, como deve ser esse novo Hunter? Se você fosse contratar alguém para trabalhar na NET agora, com a proposta, sei lá, de uma sucessão, de substituir, ou até mesmo para integrar, para estar do seu lado, ou um profissional novo, o que você buscaria? Quais são as características que você considera essenciais? Eu acho que o melhor Hunter, assim, avaliando, que eu tive que ir atrás até pesquisar, Roberto, que para mim é uma coisa nova. Eu não sou nada atualizada em redes sociais, eu sou bem burrinha, minha filha vive me corrigindo, até para tirar foto, ela fala que eu não sei tirar foto, não sei os ângulos e tudo mais. Mas eu acho que o melhor Hunter é aquele que começa lá na tecelagem e termina aqui na frente, assim, né? Eu acho que você tem que passar por todos os setores. Hoje, eu falo que no comercial o Adilson é muito conectado nisso, porque ele veio de chão de fábrica. Então, hoje, ele na frente de um cliente, ele sabe argumentar. Se o cliente chamar ele que tem um defeito na malha, ele já vai saber enumerar
algumas características já, não vai talvez já sair ali com a solução, mas ele já vai poder enumerar algumas situações que podem estar causando aquilo. Faz, assim, participa de todo o processo, aonde tem uma bagagem, né? Então eu tenho aqui uma frase e depois alguns itens que encontra, captura e traz novos clientes para a empresa. Ele planeja, pesquisa, escolhe o cliente com base em diversos critérios e só depois começa a sua caçada. Entendi. Então, assim, falando do novo Hunter, né? Essa bagagem que eu acho que não tem preço, né? É tudo que você aprende, que está aqui na cabecinha, de olhar alguma coisa. Se eu aparecer com uma camiseta que a costura está aqui... Torta, né? Eu sou morta, né? Então, são coisas que não tem preço, que é o dia a dia da gente, né? Então, eu falo, não ter vergonha de ligar e ter uma boa comunicação via telefone. Sempre buscar por uma nova negociação. Estar pronto para receber um não. Saber escolher o cliente a partir das necessidades da empresa. Conhecer muito bem o que está vendendo. Entender muito sobre o mercado que atua, fortalecido em constante expansão, aquilo tudo que foi falado, né? Tem que ser agressivo nas negociações, buscando sempre uma maneira de vender e ter as características de empreendedor, com a vontade de inovar, buscar e melhorar a solução para o cliente, né? Tudo a gente tem que trabalhar em cima do cliente, a gente tem que deixar ele pedestal. Legal. Você acabou de dizer, e é bem legal porque encaixa com o que eu mostrei ao longo da palestra, que tem uma fase que antecede a caçada, né? Que é a fase da preparação, a fase do planejamento, a fase de fazer em casa, né? Ou na empresa, aquele estudo prévio do cliente, entender um pouco mais esse cliente, fazer com que esse cliente de fato se sinta, quando você fala assim, lá em cima, é você estudar ele. Foi o que o rapaz aí que veio te vender fio não fez, né? Ele não entendeu a sua realidade. E quando eu estudo previamente o cliente, automaticamente eu vou fazer aquilo que a Charla disse antes, que é valorizar o tempo do cliente. E mais ainda, quando eu for caçar, aí eu vou ser empreendedor, eu vou ter aquela agressividade na medida certa, que são as outras características que você falou, que são fundamentais, né? Então, um profissional que deseja estar atualizado e caçando com consistência, precisa, antes de mais nada, fazer o famoso dever de casa, né? Que é aquela parte básica antes de sair para o mercado, principalmente se ele vai representar uma empresa, né? Porque ele está levando, muitas vezes, uma imagem de, às vezes, 50 anos, 30 anos, 50 anos, de algo que foi construído com muito cuidado, com muito carinho, e ele está lidando com aquilo com, sabe, com um certo descuido, que não faz nenhum sentido, né? Porque decepciona. Eu acho que é por aí o caminho. Outro fator importante eu acho que essa rede de networking aí, né? Que até uns tempos atrás a gente achava que tinha que blindar a gestão, os líderes, todo mundo para não ter contato com concorrente, com ninguém. E isso assim foi um pouco difícil a gente se acostumar, porque eu acompanho muito a equipe do comercial e eu vejo que eles têm muita rede de contatos, né? Grupo de vendedores, grupo de fornecedores, aonde tem muita troca de informação. Sim. E até uns anos atrás a gente era resistente a isso, né? Essa coisa de compartilhar. E hoje a gente vê que isso só soma, né? E eu acho que essa é a ferramenta mais importante, poderosa, mas tem que saber usar também, né? Porque ali você consegue pegar o pulo do gato. Sim. Ali você consegue trazer muita coisa bacana para dentro de casa. Legal. E vai ser um ano onde a gente vai ter que realmente ir à caça aos clientes. Show de bola. Charla, antes de eu finalizar o podcast, eu quero te agradecer, quero deixar a palavra aberta para você, quero te agradecer a oportunidade de ter conversado. Depois eu vou pedir, inclusive, antes de finalizar, que seja virada a câmera para mostrar aí a galera, para não parecer, né? O cara tá gravando um podcast, diz que tem torcida, mas não ouvimos a torcida, então a gente vai mostrar a torcida. Queria te agradecer muito pela oportunidade. Sei que você é bastante reservada, que nem você falou, não curte muito esse tipo de exposição, mas eu queria te dar os parabéns. Você foi muito tranquila e acabou indo bem além do que a gente imaginava em tempo de podcast. Foi muito legal mesmo. Obrigado, hein? Obrigada também.
e um 2023 iluminado para todos. Legal. Então vamos mostrar o pessoal aí, Pedro, por favor, antes de eu fechar o podcast? Legal, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Novo Hunter. Eu tive a oportunidade ímpar de conversar com a Charla Meneghel dentro da convenção da Nanete, com galera e tudo, com torcida de representante comercial. Vocês ouviram as palmas? Foi muito bacana. Continue acompanhando o nosso canal, continue divulgando o podcast Novo Hunter, porque a nossa proposta sempre foi a mesma, é conversar com quem faz a diferença dentro das empresas, com quem está à frente de negócios, para quem de fato sai no mercado para caçar e para trazer resultado. É isso que é a nossa proposta. Eu quero agradecer não só a Nanete, todo o pessoal aqui dos representantes comerciais, a Charla, e mandar um abraço aí para o meu amigo DJ Casco, que é meu parceiro, que hoje não está aqui comigo. Valeu, até o próximo episódio, pessoal. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Lince Tech, potencializando negócios através de pessoas, tecnologia e inovação. Patrocínio Epson do Brasil e Rádio 90 FM Blumenau.